Boa noite, meus amigos. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos conectados mais uma vez através desta plataforma virtual, a plataforma YouTube. Quero convidar a todos vocês, para que possam se inscrever, aqueles que são novos no canal, para que possam se inscrever e poderem ativar o sininho para receberem as próximas notificações, isto é, os próximos vídeos que forem a serem postados no canal, e pedir a vocês para que possam colocar lá os vossos likes, tanto como dislikes, para aquele que não tiver gostado de alguma coisa. Sinceramente, coloque o seu dislike. Não coloque o like talvez porque estou aqui a solicitar, não. Dê a sua opinião. Por isso também o espaço para comentários está aberto. Cada um está livre de dar o seu contributo para o crescimento do canal. Nós, na lição passada ou no estudo passado, quase que não foi taxativamente um estudo, mas foi uma breve apresentação do plano, ou então do projeto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, que é o projeto de envolver a toda a gente na missão de Cristo, de pregar o Evangelho às nações. E hoje vamos falar a respeito do último convite que o Senhor Deus faz às nações, o último convite. Este convite é feito às nações e de que forma? Através das 3 mensagens angélicas. Por isso, antes de nós entrarmos na nossa lição, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por nos ter guardado durante este tempo até chegarmos aqui hoje. Pai, o momento em que o mundo está sendo preparado para ser advertido das últimas, ou então dos juízos de Deus a respeito daquilo que há de vir a acontecer. Contudo, eu te peço para que esta lição, ao ser dada, que seja ministrada pelo seu Espírito e que possamos compreender a sua vontade. Pai, engaje-nos na sua missão de levar esta mensagem aos outros. Entrego tudo nas tuas mãos, por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos amigos, o último convite que o Senhor Deus faz ao mundo é através das 3 últimas mensagens, ou através das 3 mensagens angélicas. No passado, Deus revelou seus planos e advertências por meio de profetas, como diz o livro de 2 de Pedro, capítulo 3, no verso 9. No passado, Deus revelou através dos seus profetas. Mesmo o livro de Amós, como eu citei na lição passada, o livro de Amós diz que o Senhor Deus nada faz sem primeiro revelar aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Então Deus não faz nada sem advertir, sem informar os seus servos para advertirem ao mundo. Por quê? De uma forma tão particularizada, se formos olhar para o tempo que estamos a viver, Deus tem uma advertência especial para os nossos dias, particularmente. Ele tem uma advertência especial, uma advertência particularizada para os nossos dias. Por isso, se formos a ler o livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 20, a palavra de Deus diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22, no verso 20, deixa eu encontrar aqui, certo, já achei. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem o Senhor. O Senhor Jesus Cristo está a voltar, amigos. Não é aquele está a voltar que muitas vezes ouvimos mesmo antes de conhecermos a Cristo. De facto, Jesus Cristo está a voltar. Ele já está mesmo a dar passos para sair do lugar santíssimo para poder voltar à terra. Jesus virá como um rei e como um juiz. O livro de Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6 até 12, apresenta as 3 mensagens angélicas. E estas mensagens angélicas, a primeira é do juízo que o Senhor Deus tem a dar a este mundo. Mas antes, nós sabemos que o nosso juiz, claro, Jesus, atualmente ele está lá como nosso advogado, Mas ao voltar, ele virá como juiz, como rei, tanto como juiz. Se formos a olhar, a ler o livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 14 a 16, a palavra de Deus diz o seguinte, 14 a 16. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda.
E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E este que estava ali, que tinha a sua foice nas mãos, a quem se referia? Se formos olhar em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 até 12, nós encontramos a descrição das 3 mensagens angélicas. Mas nesses versos que nós lemos, Jesus Cristo é que aparece aqui como o cegador, aquele que está com a foice na sua mão para cegar. Contudo, é importante sabermos que Jesus Cristo é que está em frente deste processo da cega toda. A seara de Deus está madura, só que os ceifeiros que são poucos. Por isso que Cristo criou esse projeto, criou condições para que se fizesse esse projeto para envolver a todos na missão de pregar o Evangelho, para que ele possa vir brevemente. Em Apocalipse capítulo 14, como eu já havia dito, no verso 6 até 12, nós vemos 3 anjos. A Bíblia apresenta aqui 3 anjos que também possuíam 3 mensagens. Anjos em profecias representam mensageiros, aqueles que levam o Evangelho para o mundo. Então cada anjo apresentava uma advertência lá em Apocalipse capítulo 14. Cada anjo possuía uma advertência e havia um tempo específico para cada advertência. Não era de forma aleatória ou de qualquer maneira, poderíamos assim dizer na linguagem popular cá. Mas cada mensagem tinha o seu tempo específico. E o objetivo dessas mensagens era de preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Por isso Cristo está a chamar hoje as pessoas a poderem se envolver no plano I will go, eu irei, para que a mensagem alcance as pessoas de forma tão breve. Ou então que sejam alcançadas muitas pessoas através do nosso envolvimento total, não é? Como temos aprendido ali, envolvimento total dos membros. Então, a advertência do primeiro anjo, se formos olhar no livro de Apocalipse capítulo 14, no verso 6, a Bíblia diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Verso 7, o anjo, primeiro, o verso 6 apresenta o anjo vindo com o Evangelho eterno em suas mãos. O livro de Lucas, capítulo 1, no verso 15, diz que o Evangelho eterno são as boas novas. E essas boas novas é a respeito de quem? De Jesus Cristo. As boas novas que se referem é a respeito de Jesus Cristo. Mas no verso 7, nós encontramos o anúncio do início do juízo. Porque a Bíblia diz: e dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, em que dia descansou? Em quantos dias ele fez todas essas coisas? Lembram-se num dos estudos que passou aqui, eu fiz a menção daquilo que foi criado ao longo dos 6 dias. E no 7º dia, o Senhor Deus descansou. Atenção, o capítulo 1 do livro de Gênesis apresenta Deus no princípio. Isto é, ao Deus criar as coisas. O verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Deus não começa com a criação da terra. Não. Teremos uma lição que fala acerca da existência de Deus. E teremos muitas evidências da sua existência. Então, Deus não começa com a criação, com o início da criação do universo. Não. Ele é que criou. Significa que ele eternamente já era. Não gosto muito de utilizar a expressão existência, porque algo que existe é algo que teve um breve início e que provavelmente poderá ter um breve fim. Mas enfim, em certo sentido pode-se utilizar, não é? Para facilitar a compreensão de algumas pessoas. Então este anjo vem anunciar o início do juízo. E este juízo é sobre o quê? A Bíblia diz que o povo é advertido ou anuncia-se o início do juízo, julgamento e investigação. Se forem a ler o livro de Apocalipse capítulo 7, por exemplo, do verso 4, do verso 1 até o verso 4, a Bíblia apresenta lá 4 anjos que estavam a segurar os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre
sobre a terra, sobre nenhuma árvore que estivesse na terra, sobre qualquer coisa. As árvores lá, no livro, na Bíblia, não é? Nas profecias, representam reis, não é? Representam reis poderosos, não é? Governadores, automaticamente. Então Deus não permitiu que os ventos soprassem sobre esses homens e mais outros que viviam na terra, porque os ventos representam guerras, crises, problemas, não é? Sociais, aqueles problemas naturais também. Então, aqui, particularmente, o livro de Apocalipse são guerras. Então, esses anjos estavam a segurar para que nada disso acontecesse. Teremos uma lição a falar disto. E vinha outro anjo que tinha o selo de Deus. E ele dizia que tinham que esperar para que todos aqueles que são servos de Deus fossem colocados o selo de Deus. O livro de Ezequiel, capítulo 20, no verso 12, tanto como o verso 20, diz que o selo de Deus é o sábado. Então, era para que todo o mundo fosse advertido e levado a voltar a olhar para Deus, aquele que criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele chama todo o seu povo para descansar no sábado. Amigos, o sábado foi feito para todo o cristão. Não foi feito somente para o Adventista do 7º dia, mas foi feito para todo o cristão. É importante voltar a olhar para Cristo. Aquele que se diz cristão tem um sábado como dia de guarda. Aquele que diz que segue a Cristo também deve seguir o mesmo exemplo que houve em Cristo, ou que Cristo fez. Então, este julgamento de investigação teve o seu início em 1844. De acordo com a história, nós aprendemos que houve aquele grande desapontamento onde surgiram muitos grupos, não é? Particularmente 3 grupos de pessoas, alguns que continuaram a ler a Bíblia e outros que preferiram desistir e outros que continuaram a marcar datas. E esta profecia é descrita lá em Daniel capítulo 8, não é? A profecia das 2300 tardes e manhãs. É um tema vasto, não é? Mas aqui só vamos passar por cima, depois vamos ter que detalhar. Porque dentro das 2300 tardes e manhãs nós temos a questão das 70 semanas e depois a descrição das 70 semanas vai desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém até a morte de Cristo, as 70 semanas, não é? Até a morte do Estevão, queria dizer, até a morte do Estevão. Houve um tempo para a reconstrução do templo e depois, desde a reconstrução, houve de novo um intervalo até que Cristo foi batizado, depois foi morto, não é? Depois do ministério dele de 3 anos e meio, e depois foi terminada a metade da semana pela morte já, por ocasião da morte de Estevão. Então, de lá até 1844, Cristo estava no lugar santo. Então, a partir de 1844 para cá, até hoje, ele está no lugar santíssimo a exercer o ministério do sumo sacerdócio. Então, teremos um tema particularizado a falar acerca disto. Então, a segunda mensagem, a segunda advertência angélica, fala a respeito da queda da Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande, ou então, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quando se fala de Babilônia, a expressão Babilônia surge da palavra Babel, não é? Babel, que significa confusão. Mas aqui nesses termos do livro de Apocalipse 14, refere-se à confusão doutrinária. A confusão doutrinária das crenças. Vejam só, a Bíblia fala do sábado, outro diz é domingo, dia de guarda. Outro até prefere dizer que é sexta-feira. Mas o que a Bíblia diz? Para você, cristão, que crê naquilo que a Bíblia diz, que crê naquilo que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia diz? O que nós temos que seguir? Alguns dizem, não, guardamos o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Não é verdade. Porque se fosse assim, Cristo teria dito. Então é importante examinarmos as Escrituras para entendermos o que a Bíblia está a dizer. Não fique no discurso de um homem, talvez de um líder, o seu pastor ou ancião. Não. Fica no discurso de Cristo. Cristo diz, guarda o sábado. Guarda o sábado porque Ele é o seu Deus. Teremos uma lição particularizada. Então, a segunda mensagem é a respeito da queda da Babilônia. Esta mensagem da queda da Babilônia ainda não teve o seu cumprimento total, não é? Mas vai se concretizar assim que o decreto dominical for colocado como dia de guarda a nível de todo o mundo. Ali será consumada a queda da Babilônia. Por quê? Porque todas as igrejas que possuem doutrinas diferenciadas, não é? As igrejas protestantes evangélicas,
todas aquelas que observam outras coisas além daquilo que está escrito na Bíblia, vão se unir em prol da adoração a Deus num dia, que é o domingo. Mas um grupo tão pequenininho não vai aceitar esses ditames, vai preferir até morrer por causa do amor a Cristo. Então é importante observar essa questão. Quando o domingo for colocado como dia de guarda, meu querido irmão, escuta o que estou a dizer hoje e presta atenção para o que eu vou dizer já. Não pode ceder, porque basta aceitar observar o domingo, você já tem a marca da besta. Depois de ser colocado como dia de guarda, de ser promulgado por lei a nível do mundo, basta transgredir o sábado de Deus e guardar o domingo, já tem o selo da besta. Então é importante prestar atenção para isto. E ver que tudo que está acontecendo no mundo já está a apontar para isto, já está a correr para lá. Não é? E este domingo, quem vai pedir serão as pessoas. Hoje já existem pessoas que estão a pedir o descanso dominical. Procurem, por exemplo, o vídeo do pastor Michelson Borges, quando ele fala acerca dessa questão. Não é? As pessoas estão a clamar, ou as pessoas clamando, não é? Pelo domingo. As pessoas já estão a avançar com essas agendas, porque sentem-se muito atarefadas, então precisam de descansar. Então, esta mensagem vai ter o seu clímax com a imposição do domingo como dia de guarda. Além disto, como eu estava a dizer, Babilônia é esta confusão doutrinária, a falsa adoração, as doutrinas que existem, não é, que são falsas a nível do mundo, doutrinas errôneas. Então Deus requer pureza. O livro de Apocalipse capítulo 18, no verso 2 a 4. Se formos a ler, a palavra de Deus diz o seguinte, Apocalipse capítulo 18, no verso 2 a 4. E clamando fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie imunda, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. O convite de Deus é que as pessoas saiam da Babilônia. O tempo que as pessoas devem sair da Babilônia é hoje, não existe outro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Entregue o coração a Jesus. Observe a doutrina de Cristo. Aquilo que a palavra de Deus está a dizer é o que deve ser seguido. É importante que as pessoas sigam os passos de Cristo. Aquilo que Cristo dá como orientação, é importante que as pessoas possam seguir. Cristo está a chamar a todos os seus filhos. Se forem ler o livro de João, por exemplo, capítulo 10, se a memória não falha, capítulo 10, no verso 16, Jesus diz que ele é bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. No verso 26 e 27, ele diz que das suas ovelhas é conhecido. As ovelhas de Cristo são aquelas que ouvem a voz do seu mestre, que ouvem a voz do seu pastor. Entretanto, todos aqueles que são filhos de Cristo, que são cristãos, que seguem o exemplo de Cristo e que têm o sábado como dia de guarda, ou que têm o sábado como marca, o selo de Deus, ao de ouvir a voz do seu mestre, dizendo, sai dela, povo meu, sai desta confusão doutrinária, sai de lá do domingo. Porque a mensagem que está a pregar lá no domingo não vai de acordo com a palavra de Deus. Não estou a dizer que o seu pastor ou o seu líder espiritual não prega a verdade. Uma e outra coisa pode estar certo. Mas já se chama de Babilônia por causa do quê? Acaba misturando esta verdade com um erro. Colocam lá coisas que não estão na Bíblia. Guardam o demais, ou então guardam muitas outras coisas, mas quando chega no mandamento do sábado, simplesmente rejeitam. Preste atenção quando as pessoas relutam tanto para aquilo que Cristo diz que tem que ser observado. Então é importante prestar atenção para isto, ter precaução para evitar incorrer nos erros da Babilônia. E a terceira advertência que o Senhor Deus dá, a terceira advertência angélica, está no livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 9 a 11. 14, no verso 9 a 11, a Bíblia diz o seguinte. Capítulo 14, no verso 9 a 11. A Bíblia diz, e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta,
e a sua imagem e recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Queridos irmãos, para estes textos, os últimos que eu li, há um monte de simbolismos, não é? Quando lerem o livro de Apocalipse, capítulo 13, por exemplo, apresenta lá 2 bestas. No livro de Apocalipse temos 3 bestas. Temos a besta que sai do abismo no capítulo 11, que representa a França. E temos aqui no capítulo 13 a besta que surge do mar e outra que surge da terra. A que surge do mar é o próprio Império Romano Papal. E a que surge da terra representa os Estados Unidos da América, que também é considerada como sendo a imagem da besta, o falso profeta automaticamente, porque Estados Unidos da América é usado por Roma para proferir os ditames de Roma. E vedem só o tempo que nós estamos a viver. O presidente que entrou nos Estados Unidos da América agora é um presidente totalmente católico. É um presidente totalmente católico. E vedem que os planos da nova ordem mundial, poderíamos assim dizer, ou então os planos da imposição do decreto dominical, pode de certa forma correr, ou então pode de certa forma acontecer de forma tão breve. Não estou a dizer que quem determina isto são estes homens. Não é isso que estou a dizer. Mas estamos a dizer que há muita pressa da parte deles e porque os eventos já mostram isto, que já estamos claramente no fim, estes homens de certa forma podem estar por detrás disso. Mas não estou a dizer que são ou serão estes. Mas não tenham dúvida de que nós já estamos mesmo prestes, ou já estamos no ápice. Já estamos a chegar mesmo no ponto limiar de quase imposição do decreto dominical. Vamos assistir às notícias, acompanhemos para aquilo que a Bíblia está a dizer. O nosso maior e principal jornal é a Bíblia Sagrada. Este é o jornal que possui os detalhes lógicos daquilo que vai acontecer. Então aqui a advertência é: as pessoas devem ter o cuidado de apanhar o sinal da besta. O livro de Apocalipse capítulo 13 apresenta 3 coisas, 3 se não 4. Nós temos a besta, que representa Roma, o Império Romano Papal, não é? O sistema papal. Nós temos a imagem da besta, que representa o governo americano. E depois nós temos a marca da besta, o sinal da besta neste caso, que é o próprio domingo. Falo de forma direta para não levar muito tempo. Depois vamos ter detalhes mais adiante. O próprio domingo. E temos o número da besta. A Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem. Nós já acostumamos fazer aqueles cálculos, não é? Daquele nome Vicaris Filidei, para sair aquele nome. Existem muitos outros nomes que quando forem calculados sai aquele número. Esta não pode ser a nossa base. É uma base frágil, poderíamos assim dizer. Tínhamos essa posição anteriormente, não firme, mas como uma posição proposta, não é? Mas a base é aquilo que está escrito no livro de Daniel, não é? Daniel capítulo 3. Porque todo o sistema sexagesimal surge do Império Babilônico. E quando vocês forem a ver aquela estátua, quando foi erguida, ela tinha aquelas medições, não é? 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Então, esse sistema sexagesimal tem origem no Império Babilônico. Então, o número 666, ele representa o governo maior. O número 6, por exemplo, representa o governo menor. E o número 60, o governo médio. Não é? Governo maior, médio e menor. Então, este representa o número do nome de um homem que está no ápice, acima de todos os outros. E quem está no ápice, acima de todos os outros? É o próprio Papa. É o próprio Papa. O número 666 não é o número que será colocado aqui na testa. Outros até dizem que será chip. Outros dizem código de barras. Outros até dizem que a vacina do coronavírus é que será a marca da besta. Não é verdade, porque a Bíblia diz que a marca da besta é um selo contrário ao selo de Deus. Neste caso é o próprio domingo. Então tudo o que está a acontecer, o inimigo sabe por que está a acontecer e por que ele está a inventar essas coisas. É para que as pessoas percam de vista
aquilo que é a verdade e passem a seguir o erro. Ou então fiquem fetos no erro enquanto estão a apanhar aquilo que ele tinha como plano. Então fiquem atentos. O inimigo de Deus é muito astuto e ninguém deve lhe dar campo. Então Deus adverte as pessoas a terem cuidado para não apanhar o selo da besta, que é o próprio domingo. Deus chama todo o seu povo de todas as igrejas para abandonarem todos os falsos ensinamentos. Queridos irmãos, quando alguém morre, está a descansar, não volta, não ressuscita para vir vigiar a família. Existem doutrinas assim. Quando alguém morre, não vai diretamente ao céu. Se cometia muitos pecados, então vai ao inferno. Se cometia boa coisa, então vai para o paraíso. Não existe esta verdade, porque se fosse assim, Jesus não poderia fazer o plano da vinda para vir nos buscar. Porque como é que ele viria buscar o que já está no céu? Não faz nenhum sentido. Então é importante que nós possamos prestar atenção, muita atenção para isto. Deus está a chamar todo o seu povo para sair das igrejas, de todas as igrejas que ensinam o erro. A fé genuína em Jesus conduz à obediência. Todo aquele que crê em Jesus obedece aquilo que a palavra de Deus diz. Fé genuína. Fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se você ouviu da palavra de Deus que tem que guardar o sábado e você diz não, eu vou guardar o domingo porque Jesus Cristo ressuscitou. Qual é a base bíblica disto? Porque nem Pedro e os outros apóstolos guardaram o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Aquelas mulheres que foram lá na sepultura de Jesus Cristo guardaram o sábado. Porque até a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 23, não é 24, tanto como o livro de Mateus, quando ia se aproximando do sábado, porque elas já tinham um plano de ir para lá, no sepulcro. Só que viram que já estava a começar o sábado. Elas não tiveram que ir para lá. Quebraram o plano para ir no outro dia, no primeiro dia de semana. A Bíblia é a verdade e a verdade de Deus. Deus está a convidar as pessoas a poderem sair dos falsos ensinos. Por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 12, diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Outras doutrinas dizem perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Todo aquele que é servo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus Cristo. Quais são os mandamentos de Deus? É a sua palavra. Ele resumiu esses ali em 10. Resumiu essa própria palavra em 10 mandamentos. Ainda para piorar, Jesus resumiu ainda esses mandamentos em 2. E se nós formos analisar na lógica, esses 2 mandamentos simplesmente podem funcionar ou podem significar uma única coisa: amor. O livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 a 17, está lá patente a lei, os mandamentos de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 1 até para lá, a Bíblia apresenta a lei de Deus, os mandamentos de Deus neste caso. O livro de Romanos, Paulo diz: se não fosse pela lei eu não saberia o que é pecar, ou o que é adulterar, o que é cobiçar. Ele não saberia se não fosse pela lei. Então todo aquele que ama a Deus, aquele que persevera na justiça de Cristo, obedece à lei de Deus. E a lei de Deus, na lei de Deus está lá o sábado. É importante prestar atenção para isto. Muitas vezes as pessoas quando negam, quando dizem que obedecem à lei de Deus, estão a dizer apenas 9. O 7º não obedece não. Aliás, o 4º não obedece o sábado. Amigos, a luta que existe pelo sábado não é luta dos seres humanos, não. O inimigo de Deus sempre quis ser adorado desde o princípio. Por isso que ele estabeleceu o domingo através de um homem chamado Constantino Domingos. Ele que esteve por trás disso tudo. Tem uma história longa dele, do Constantino Domingos, ao ponto de colocar o domingo como dia de guarda. Então o inimigo desde muito sempre lutou contra isto. E podem perceber que ele levanta homens, grandes líderes, para poder falar contra aquilo que a palavra de Deus diz. Prestem muita atenção, meus queridos irmãos. Jesus Cristo chama-nos para podermos voltarmos nosso olhar para a sua mensagem, para a sua verdade. Então, as últimas advertências de Deus ao mundo apresentarão os puros ensinos de Jesus Cristo. Apresentam, em especial, todos os mandamentos de Deus. É uma advertência internacional, não é só de um país, mas internacional. Eu estou em Moçambique, ouvi esta mensagem de Deus, eu aceitei e eu decidi, quero observar o sábado do meu Jesus. O sábado não deve ser guardado de forma legalista.
Não devemos guardar o sábado com a intenção de, por guardar o sábado, sermos salvos. Não, não. Não somos salvos por guardar o sábado. Somos salvos por Jesus. Nós guardamos o sábado como resultado da salvação que tivemos da parte de Jesus. Só isso. Obedece quem está salvo. Quem não está salvo não obedece. Então aqueles que ainda estão lá fora, que não obedecem o sábado, será que estão perdidos? Ainda estão no tempo de ignorância. Por isso que Jesus Cristo manda os seus filhos para lá, para divertir eles, para virem. O livro de Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Então esta mensagem é internacional. Começa lá dos Estados Unidos da América. Hoje está em Moçambique. As últimas advertências preparam homens e mulheres para a vinda de Cristo. É proclamada em alta voz, anuncia o Evangelho eterno, lembra que é chegada a hora do juízo divino, conclama aos homens que voltem a adorar ao Criador através da observância de seu verdadeiro sábado. Adverte sobre a queda da Babilônia, o fim da confusão doutrinária. Adverte homens e mulheres contra a adoração à besta, sua imagem e sua marca. Identifica o povo de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Esta é a lógica das últimas advertências. Noé e João Batista foram levados por Deus para apresentar advertências especiais ao mundo. Mas o que aconteceu quando Noé estava a pregar a mensagem? Muitos zombaram dele, poucos foram salvos. Hoje, a mensagem do sábado é pregada por pouca gente, mas muitos zombam dos que pregam esta mensagem do sábado. Poucos serão salvos se forem a continuar neste erro. Mas não é a vontade de Deus perder muita gente, ou então perder as pessoas. Não. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Mas por ocasião da entrada do pecado, o ser humano se desviou dos princípios de Deus. Contudo, Deus hoje quer salvar a todos aqueles a quem Ele criou, a quem Ele permite vir a este mundo. Deus quer salvar. Por isso que Ele está a enviar essas advertências ao mundo. Meus queridos irmãos e amigos, nós não precisamos de nos assemelhar àqueles que rejeitaram a mensagem que Noé estava a apresentar. Lembrem-se que o livro de Mateus, capítulo 24, apresenta no verso 39, se a memória não me falha, aliás, no verso 31, 32, se a memória não me falha, se me engasou para a memória, então poderão certificar lá. Noé, a Bíblia diz que nos últimos tempos será como nos tempos de Noé, tanto como no tempo de Ló. No tempo de Noé, as pessoas eram ignorantes, as pessoas eram violentas, as pessoas estavam mais preocupadas com os deleites do que com Deus. Mas quando veio o dilúvio, Noé, antes da vinda do dilúvio, Deus mandou Noé entrar na arca. Entrou Noé, ficaram pelo menos mais 7 dias, e os homens continuaram a zombar, porque não viram a chuva cair, porque eles queriam que a chuva caísse de imediato. Mas depois de 7 dias, a chuva caiu. Foi quando eles pensaram que na verdade eles haviam cometido um erro. Deus não quer que este mesmo erro volte a se repetir. Deus não quer que nós incorramos no mesmo erro de não atendermos às advertências de Deus e sermos encontrados ou sermos havidos desprevenidos. Deus quer salvar a todos. Por isso, queridos irmãos, o bem e o bom de Deus é que Ele não obriga. Deus criou até os seus em 6 dias. E o 7º dia, Ele orienta os seus filhos para descansar. Aquele que é filho de Deus, aquele que está a ouvir esta mensagem e que acha que estava perdido ou então não conhecia esta verdade, aquele que quer a partir de hoje guardar o sábado, pode escrever de certa forma nos comentários qualquer coisa, mas que mostra a sua decisão para voltar o seu dia para Cristo. Aquele que quer a salvação, aquele que quer obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, este é o momento de tomar a sua posição, tomar a sua decisão para poder observar a lei de Deus, para você também participar, para você entrar também nesta arca. Vede isso que quando Noé entra na arca, lá estavam muitos animais e ficaram lá quase 40 dias, aliás quase não, 40 dias exatamente, ficaram lá. Pensa comigo, Noé era ser humano e os animais também eram animais. Esses tinham necessidades biológicas. Como? Depois de se fartarem, deveriam descarregar aquilo que haviam comido, porque já teria sido digerido no ventre, na barriga. Onde que eles faziam a sujidade? Era lá. Onde que eles faziam os excrementos? Tudo faziam onde? Lá. Acham, meus queridos irmãos, que o cheiro que estava lá estava bom? Não estava bom. Mas Noé ficou paciente até que Deus o tirou da arca. Vem, meu querido irmão, a Jesus. É verdade que essa jornada não é fácil. Tem empecilhos. Poderemos sofrer perseguições. Poderemos sofrer torturas. Mas vamos perseverar até que o nosso Mestre venha e nos liberte.
Jesus sabe quem e quem vai passar pelas situações difíceis. Sabe quem e quem. Então aqueles a quem ele não vai permitir passar por essas crises, se ele achar que tem que descansar agora, ele vai permitir que as pessoas descansem agora. Mas se ele achar que a pessoa deve continuar, ele vai permitir que a pessoa continue até que passe pelas situações desditosas. Mas a fé estará firme ou firmada em Cristo. Hoje em dia, Deus tem um povo especial com mensagens específicas para os nossos dias. Jesus nos dá tempo para nos preparar para o seu retorno. Por isso ele diz no livro de Provérbios, capítulo 23, no verso 23, compra a verdade e não a venda. Esta verdade que vocês estão a ouvir, Cristo chama a todos vocês a poderem comprar. A verdade liberta. O livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz isso. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta os homens que estão atados nas mãos do inimigo. Querido irmão, eu te convido a poder tomar uma decisão certa para com Cristo. A partir de hoje em diante, siga em frente. São 3 mensagens. A primeira, inicia o juízo de Deus. Deus está à procura de todos aqueles que são seus filhos para colocar o seu selo. A segunda mensagem, a Babilônia teve a sua queda. Vai ter a sua queda completamente quando o domingo for colocado como dia de guarda. A última mensagem é evitar ter o selo da besta. Por isso que Deus diz, sai dela, povo meu, para não participar desses pecados da Babilônia. Por favor, meu querido irmão, inclina o seu rosto se essa é a sua decisão de, a partir de hoje para frente, tomar partido com Deus, guardares o sábado e seguir em frente obedecendo a lei de Deus e tendo Jesus Cristo como o seu alicerce, como a sua base para a salvação. Ore comigo. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer pela mensagem que soa no nosso seio. Pai, o Senhor nos adverte que vem coisas terríveis pela frente. E o Senhor nos adverte a podermos voltar o nosso olhar a adorarmos ao Senhor. Por favor, Deus, fortaleça-nos, encha-nos de amor e fé para voltarmos o nosso olhar para Ti e não seguirmos os pecados da Babilônia. Não queremos ter a marca da besta, ó Pai. Nós queremos ter o sábado como o Teu selo. Por favor, Deus, tenha misericórdia deste meu irmão, minha irmã que está a tomar decisão de poder seguir a Ti e de poder ser testemunha Sua, ó maravilhoso Deus, e se firmar e perseverar na fé. Por favor, cuide de nós, guarde-nos. Não nos deixe só, nós somos impuros e imperfeitos, mas purifique-nos através do seu sangue. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu querido irmão, até a próxima.